Bom dia. Bom dia, está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Glória a Deus. Bom. Tá todo mundo bem por aí? Todo mundo firme? Tá todo mundo firme. Quantos mil pastores tem na audiência hoje aí? Pensou em entrar agora, todo mundo. É, né? O pessoal em Goiânia estão numa. Campanha de oração? Pela madrugada, orando até as 3 da manhã. Que bom. E aí eles estão pedindo o apóstolo, né, para hoje dar uma ministração para a gente aí. Ok. Creio que vai ser bem. Nós estamos na expectativa aqui, apóstolo. Seria bom? Fala. Esse aqui, da sua presença aqui, do apóstolo Eibe, Que bom. Geraldo, pastor Geraldo. Nós também estamos orando toda manhã aí por esse evento, nos preparando também. Creio que vai ser muito bom. Vamos fazer um café na sexta-feira pela manhã. Já tem quase 100 pastores, né, Renato? Que bom. Vai ter mais de 100 pastores. Apóstolo. Fala, Renato. Que bom. Não, tem uma lista grande. Legal. Mas essa lista é pessoal que vem para o encontro ou que está no SPC? É o que vai tomar café. Glória a Deus. Tem uma movimentação grande aí nas igrejas no Brasil aí. O pessoal está acordando, o pessoal está orando, o pessoal está se consagrando. Tenho acompanhado aí alguns vídeos aí dos cultos de domingo nas igrejas, mas é só avivamento. Que bênção, oração, né? Oração é a chave do avivamento. É isso mesmo. Que bênção. Apóstolo, está com o senhor aí, só vontade, se quiser. Então tá, vamos fazer uma oração então. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã abençoada, essa manhã vitoriosa. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajuda, Senhor, querido Espírito Santo, doce, manso, meigo Espírito Santo, nos ajuda e onde as pessoas ouvirem, assistirem essa mensagem que também está sendo gravada aqui no estúdio, Senhor, que seja bênção para povos, nações e línguas, e que o nome de Jesus, esse nome que está sobre todo nome, seja glorificado e o avivamento tão sonhado, tão almejado, tão desejado por nós. A palavra declara que a glória da segunda casa será maior do que a primeira e nós estamos crendo nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, eu quero compartilhar com vocês, bom dia a todos, bom dia aos pastores, bom dia a você que vai assistir essa live que está sendo gravada também aqui no nosso estúdio. Onde quer que você esteja assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite, que a sua vida seja abençoada, seja edificada por essa mensagem que nos foi entregue há tanto tempo atrás, mas que é tão atual para hoje, para os dias de hoje. O tema da mensagem é reedificando os pontos estratégicos. Reedificando os pontos estratégicos. Esse é o tema da mensagem. É certo que não vai dar para terminar tudo, que a mensagem nossa é sempre muito longa, com muito conteúdo, com muita base bíblica, né? O meu estilo de pregação é a mensagem expositiva, compartilhando os versículos, e nós temos aqui nesse texto bíblico de 2 Crônicas capítulo 26, versículo de 1 a 23, nós temos uma experiência de um rei muito abençoado, o rei Uzias. Começou a reinar, se não me falha a memória, com 16 anos de idade. E ele foi um rei muito bem sucedido, muito bem sucedido. A nação de Israel nunca foi tão protegida, tão amparada, tão abençoada,
como nos dias do rei Uzias. Entretanto, depois de se tornar forte, poderoso, famoso, né? E o nome da nação foi repercutindo em todas as outras nações, ele achou que podia fazer o que era incumbência do sacerdote. E ele acabou se prejudicando, né? Todos aqui são pastores, lembram do texto, ele ficou leproso, foi retirado da casa de Deus, né? E acabou ficando leproso. Então, eu costumo dizer que existe uma linha muito fina entre a fama, a glória, o sucesso e a queda, né? Que a soberba precede a ruína, né? Então esse é o nosso tema aí, reedificando os pontos estratégicos, mais uma vez, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 a 23. Eu tive em Israel, tive em Elate, depois de subir o Monte Sinai, entramos pelo Israel, se não me falha a memória, pelo sul, e eu entrei nessa cidade chamada Elate, que é onde o nosso tema vai repercutir aí para a gente pegar algumas lições importantes, né? Elate é uma cidade muito importante, uma cidade estratégica, mas em primeiro lugar a gente quer aprender aqui com essa questão de família, né? Se você não sabe conduzir bem sua própria casa, você está fadado à derrota na igreja, né? Porque a nossa família, a nossa primeira igreja, a nossa primeira célula, nosso primeiro grupo familiar. Então, a princípio, eu queria destacar a idade do rei Uzias. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E diz o texto que ele reinou 55 anos, ele reinou em Jerusalém. Jerusalém é casa de Deus, né? O nome da sua mãe era Jecolia de Jerusalém, em 2 Crônicas 26, versículo 3. E aí, na sequência dos nomes, a gente vai perceber alguns significados importantes na família, as pessoas que se acercavam desse jovem, né, tão inexperiente, mas que, conforme diz o texto, com 16 anos ele começou a reinar. Então, Amazias, que é uma figura importante aqui nesse texto, né? O significado é Jeová é forte, Deus de poder. Jecolia de Jerusalém, o significado é Jeová prevaleceu, ou Deus de vitória. Zacarias, né, que também é um personagem importante aqui, que tem a ver com a voz profética, que é aquela voz que traz a direção, né, que abre portas, né? Então Zacarias é esse nome também importante nesse texto aí, que eu coloquei o significado de Jeová se lembrou, ou a voz profética. Uzias, que é o nome do nosso personagem, né? A força de Jeová, ou Deus forte e poderoso. Então, a princípio aqui nós vemos que Amazias, seu pai, andou com Deus. Quem era Amazias? Pai desse nosso personagem que era o rei Uzias. Então você já vê aí um exemplo muito forte de que seu pai andou com Deus. Quando nós andamos com Deus, nossos filhos com certeza vão nos acompanhar, né? Vão buscar aquilo que os pais conquistaram em Deus, enfim, testemunho de vida, vida de oração, conduta reta, íntegra, santa, enfim, todas essas coisas que a gente tem aprendido aí com o nosso mestre e apóstolo Geraldo. Então, destacando aqui, 2 Crônicas 26, versículo 4, Amazias, seu pai, andou com Deus. Agora olha o destaque aqui, que era reto, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então você vê que dessa forma embrionária nós percebemos aí uma coisa muito linda na casa desse jovem rei Uzias. Seu pai andou com Deus, seu pai fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí entra aquela questão linda que a Bíblia fala sobre Deus de descendência. Essa é a nossa responsabilidade, de trabalhar o legado para a nova descendência que virá a seguir.
E eu dou graças a Deus, meu netinho de 7, 8 anos, acho que ele está fazendo 8 anos. Ele já pregou uma vez na igreja de criança, que agora a gente tem aqui igreja de criança. Copiamos um modelo lá da nossa igreja de Cabo Frio, Jardim Esperança. E meu netinho pregou uma vez, e aí falou, pai, quando é que eu vou pregar de novo? Aí pregou a segunda vez. Falou, pai, quando é que eu vou dirigir o louvor? Aí vai dirigir o louvor da igreja de criança. Então, meu netinho já está encaminhado. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Mas, destacando aqui, a família, 2 Crônicas, 26, versículo 4. O pai do rei Uzias, Amazias, andou com Deus, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, tornando-se assim uma referência, né, para o seu filho que estava iniciando em sua vida espiritual e profissional, o que foi sem dúvida uma grande bênção para aquela criança, né? Aquela criança estava amadurecendo aí e aprendendo com o seu papai, e hoje não é diferente, a regra continua a mesma. Através do discipulado, o mestre ou o professor desempenham o mesmo papel e o aluno sempre terá como meta ser igual ao seu professor. Então aí nós vemos aí a questão da família, né? O rei Uzias, seu pai Amazias, né? O filho foi desafiado a fazer aquilo que o pai fazia, né? E isso já foi uma preparação para que ele se tornasse um forte candidato a seu próximo rei. Ainda nessa questão de modelo, o apóstolo Paulo, escrevendo na 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz assim, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha que coisa linda. Que igreja poderosa, né? Um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. E esse é o nosso desafio na visão do MDA, ser modelo, né? Ter uma liderança eficaz, que com certeza vai agradar o coração de Deus. Uma outra coisa importante que eu anotei aqui também, o Senhor Jesus Cristo é e sempre será para nós o exemplo e modelo para a edificação pessoal de nossas vidas e da igreja local. Ele é nada mais nada menos que a pedra angular que os edificadores rejeitaram, porém foi posto como pedra de esquina. E é maravilhoso, um privilégio conviver com pessoas que vivem a vida cristã intensamente, a ponto de ser um desafio para que outros sigam o mesmo caminho. Nesse caso, Amazias e Uzias, né? Estava sendo preparado para ser o novo rei. O Espírito Santo está operando essa grande obra em todos nós e nos amadurecendo para o grande desafio que virá pela frente. Mas, apóstolo, o que tem a ver essa introdução com o tema, o título da mensagem, que é Reedificando os Pontos Estratégicos? Bom, Elate, ou Elote, era uma cidade estratégica. Ela foi tomada e retomada várias vezes. Elate era praticamente uma cidade que servia de base e estação militar. Por ser uma cidade bem alta, eles podiam enxergar de longe a aproximação dos inimigos, né? Então, a questão que eu coloco de reedificação desses pontos estratégicos é que a cidade era tomada, quando era retomada, eles restauravam aquela área que servia de uma base militar. Ali eles guardavam os equipamentos de guerra, as armas, né? Então, era uma região estratégica, militarmente uma região montanhosa que permitia ver o inimigo a longa distância. Diz lá em 2 Reis 16, versículo 6, naquele tempo Rezim,
rei da Síria, restituiu Elote à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando até os dias de hoje, quando o rei Uzias retomou a cidade. Então, o primeiro ponto é a base militar. A nossa base militar hoje, onde é? Onde fica? Onde está? Sem dúvida, é a nossa vida de oração. Jejuns, orações, clamor, súplica. Quando nós ganhamos uma alma, nós tiramos uma vida da mão do diabo, não é? Então, é uma guerra. Para entrar nessa guerra, nós temos que ter essa base militar, né? essa reedificação estratégica de oração, de busca, de intercessão, de consagração pessoal, né? Nossas orações são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o foco aqui é em Elate. Como eu disse, essa cidade foi tomada e retomada várias vezes. E quando eu saí do Egito, que eu entrei em Israel, eu entrei por Elate. Foi uma experiência muito interessante. Ainda falando sobre essa restauração dos pontos estratégicos e sobre vida de oração, nós temos ainda em 2 Coríntios 10, versículo 4, que diz: nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios 6, versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. João, capítulo 10, versículo 10. Então, Elate ou Elote era uma cidade muito desejada, como disse, foi tomada e retomada várias vezes, em razão de ser uma cidade militarmente estratégica. Então, a nossa cidade, a meu ver, militarmente estratégica, é a vida de oração. E para isso eu queria lembrar um pouquinho de Moisés, que foi aconselhado pelo seu sogro Jetro. Depois de ver Deus face a face, ele se perdeu pelo meio do caminho. A meu ver, Deus nos chamou para a oração e ministério da palavra. E quando Moisés se viu um pouco perdido, Jetro entrou em cena e disse: o que é isso que você está fazendo? Ah, eu estou cuidando do povo. E aí seu sogro disse: morre você e morre o povo. E aí ele começou a dar as orientações a Moisés. Olha, se você for orar e Deus confirmar, então faça e seja bem sucedido. Só para lembrar que quando nós nos desviamos dessa intimidade com Deus, a gente perde a direção que Deus nos deu, né? Como ocorreu em Atos capítulo 6, que diz lá que, crescendo o número dos discípulos naqueles dias, houve murmuração, que alguém estava deixando de ser atendido na sua necessidade diária, cesta básica, traduzindo para o dia de hoje, né? E foram lá: ei, vocês vão ficar aí só orando, só buscando a Deus? Por que é que não vão servir as mesas? O que eles disseram? Não é razoável que deixemos a palavra e a oração para servirmos as mesas. Então esse é o nosso desafio hoje. Então, voltando aqui, Elate ou Elote era uma cidade militarmente estratégica que armazenava um grande arsenal bélico, e esse material era usado pelos soldados com o objetivo de defender Judá. Então, esse é um ponto primeiro ponto que eu quis destacar aqui entre os pastores. Segundo ponto, diz aqui, em 2 Crônicas 26, versículo 5, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Isso aqui é importante. Porque se deu a buscar a Deus, se você tiver uma Bíblia e puder abrir para examinar junto aqui e anotar, porque se deu a buscar a Deus, isso aqui é importante, nos dias de Zacarias. Qual o significado de Zacarias? Aquele que tem a visão, aquele que tem a voz profética, aquele que tem a direção, aquele que está conectado no céu e pode trazer as informações de Deus para a terra hoje. Então, dias de Zacarias são dias de revelação de Deus, revelação no Espírito, a voz de Deus está falando, e quem somos nós para desobedecer?
Então diz lá no versículo, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Oh, glória! Aleluia! O que o senhor está dizendo aí, apóstolo? Não, não sou eu, é a Bíblia. Né? Quando nós decidimos buscar a Deus nesse nível, Deus nos faz prosperar em todas as áreas. É bíblico, é promessa de Deus. Deus o fez prosperar. Nós estamos prosperando em oração? O ministério que o Senhor nos confiou está prosperando por essa dedicação de oração, de intercessão, de busca? Quantas ondas nós já enfrentamos, quantas marolas, quantas tempestades, quantas ventanias vieram e nós estamos firmes aí. Sem dúvida, se você for examinar a sua vida espiritual, você vai perceber que foi tempo investido de oração, de busca, de intercessão, de consagração pessoal, porque isso é direção de Deus. Amém ou não amém? Então, busca e prosperidade é resultado de, primeiro, ouvir a voz profética nos dias de Zacarias, né? Zacarias era entendido nas visões de Deus. Zacarias era entendido nas visões de Deus. Tremendo isso aqui, hein? Zacarias era entendido nas visões de Deus. Que glorioso, que glorioso. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Aleluias. Então nós vemos aqui um caminho de excelência na vida de oração, de intimidade com Deus. Eu coloquei nesse subtítulo um caminho mais excelente. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte ao sepulcro de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Está lá em Neemias 3,19. Reparou outra parte defronte da subida para a casa das armas e do ângulo, Neemias 3,19. O caminho mais excelente que podemos compartilhar é o caminho da busca da presença de Deus, e assim como o rei Uzias achou o favor do Senhor e foi bem sucedido, da mesma forma nós também seremos. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida que você, nós vamos achando, à medida que buscamos a presença de Deus, esse caminho da excelência. Recapitulando, nos dias de Zacarias. Zacarias, como disse, é um tipo da voz profética. E a palavra é categórica em afirmar que este homem de Deus prosperou. Conosco, com certeza, a história se repetirá e nós veremos a obra de Deus prosperar através das nossas mãos, se é que nós já não estamos vendo ela prosperar. Isso é glorioso. Agora, em contraste com essa palavra final, eu achei aqui um versículo muito forte. Muito forte. Está lá em Jeremias 10. Jeremias 10, versículo 21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias 10, versículo 21. Que pancada espiritual. Que pancada espiritual. Jeremias, o profeta, estava muito inspirado, hein? Muito inspirado. Olha o que Jeremias está dizendo. Jeremias é aquele profeta que chorou a vinda do cativeiro, né? Ele só chorava porque ele via o que o povo não conseguia ver.
Jeremias é o profeta chorão, Jeremias é o profeta que escreveu Lamentações. Ai de nós, caiu a coroa de nossa cabeça porque pecamos. E foi ele que fez essa declaração com muita propriedade. Que os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Por isso, não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Jeremias 10, versículo 21. Em outras palavras, se nós queremos ver os nossos rebanhos crescendo e multiplicando, temos que achar o sumo sacerdote, o pastor de nossas almas. Somente ele, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus, tem a resposta para que tenhamos êxito nessa grande jornada de tornar sobremodo grande o rebanho de nosso Senhor Jesus. Não é lindo isso? A voz profética, os dias de Zacarias, a voz profética é agressiva. Ela produz vida e um tremendo impacto em nós. O temor do Senhor, fortalecimento espiritual. Como consequência, a casa de Deus é edificada, respeitada entre as nações. A voz profética também revela-nos a visão progressiva, ou seja, quais os próximos passos que daremos em direção à terra prometida, junto com esse rebanho grandioso que o Senhor colocou em nossas mãos. É um desafio. Não é? Buscar a Deus sempre resulta em um compromisso mais sério. Envolve também uma aliança com Deus e com a sua obra. Dar vida à voz profética, com certeza. O resultado de um profundo encontro com Deus. É resultado de um profundo encontro com Deus. Moisés teve esse encontro com Deus. Jacó teve esse encontro com Deus. Os patriarcas tiveram esse encontro com Deus. Suas vidas foram impactadas. E a nossa também está sendo impactada em ver o brilho da face de Deus. Contemplai-o e sereis iluminados, diz o livro de Salmos. Né? Então, Moisés teve que, inclusive, colocar um véu sobre o seu rosto, porque a glória brilhava. A voz profética nos enche de ousadia, de autoridade, de capacidade para vencermos todos os nossos inimigos. Oh, glória a Deus, aleluia! Veja o que diz aqui. Uzias guerreou contra os filisteus, e principalmente suas 5 cidades principais. Está lá no nosso texto base, que é 2 Crônicas 26, versículo 6. Qual o significado dos filisteus? A carne. A carne. Os filisteus são símbolo da carne. A carne terá domínio sobre nós ou o espírito? Então, você vê que o rei Uzias, ele guerreou contra as 5 principais cidades dos filisteus e ele teve vitória. Nesse caso, a voz profética definitivamente nos leva a uma vida permanente de vitórias sobre vitórias. Vitória sobre a carne. Andar no Espírito é a exigência de Deus para que nossa vida cristã tenha sucesso, para que o mistério que o Senhor nos confiou tenha êxito e tenha sucesso. Quem anda no Espírito agrada o Senhor Jesus. E certamente colherá uma abençoada vida vitoriosa. Mas nós estamos falando sobre a trajetória do rei Uzias. Ainda sobre a visão profética. Uma igreja sólida, bem edificada, só pode ser gerada com vidas que andam no Espírito Santo de Deus. Contra essa casa, as portas do inferno jamais prevalecerão. Por intermédio da voz profética, uma igreja pode retomar a visão perdida, ou ganhar uma nova visão ou um novo alvo para caminhar dentro da vontade de Deus. Você sabe muito bem que Moisés jejuou 80 dias. Foi um jejum duplicado. O primeiro jejum foi para buscar a visão original. Deus cortou a pedra, lixou a pedra, embelezou a pedra, escreveu lá os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu, que viu o povo naquela condição, Moisés jogou as tábuas no chão, porque o povo já havia quebrado a aliança com Deus. Moisés, então, futuramente se dispôs a um novo jejum de 40 dias. Com que objetivo?
resgatar a visão perdida. Resgatar a visão perdida vai ser um pouquinho mais complicado, vai ser mais difícil, vai exigir mais da gente. Moisés então teve que cortar pedra, e teve que cortar igual, na mesma medida que Deus cortou. Então eu vejo Moisés ali com aquela pedra, lixando, lixando, lixando. Senhor, tá bom? Não, lixa mais um pouquinho. Lixando, 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 moldando. Terminou? Não, falta mais um pouquinho. Imagina a perfeição de Deus no corte daquela pedra. Perfeição a laser. Moisés agora tinha que fazer igual. Ai, meu Deus. Agora Moisés tem que colocar a pedra no seu ombro e subir o Monte Sinai, Irmão, nós subimos o Monte Sinai com 6 sacos de pedido e aquilo ia pesando, 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 ar rarefeito, você fica sem como respirar, é uma coisa impressionante. Imagina Moisés subindo o monte para resgatar a visão perdida. Mas a voz profética é isso. A voz profética nos leva também a resgatar uma visão perdida. E aí eu coloquei Neemias 1, 3, 4, 2 Crônicas 24, 2, Daniel 1, 17 e Gênesis 41, versículo 15. Neemias reparou outra parte defronte da subida da casa das armas. Você vê que o Neemias tinha essa preocupação, assim como o rei Uzias, né? Elate, como disse, uma cidade estratégica, militarmente bem preparada, ali armazenava os materiais de guerra. E Neemias se vê nessa situação de restaurar primeiro a casa das armas. Como disse ainda há pouco, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. A casa das armas restaurada é um ponto vital para que o exército de Deus tenha vitória total e completa contra os inimigos. Vejamos o seu significado na área da guerra espiritual. Eu já citei no início, né? Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, pelas armas da justiça, 2 Crônica 6, 7, revistamo-nos da arma da luz, Romanos 13, versículo 12, pereceram as armas de guerra, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Na questão do armamento também, eu anexei os dons espirituais, né? Que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a palavra da fé, o dom de curar, operação de maravilhas, palavra de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ainda sobre a restauração, nós temos no livro de Neemias a porta das ovelhas, a porta do ângulo, né? A porta das ovelhas era uma porta toda cravejada de ouro, porque o ouro tem a ver com a natureza de Deus. A Bíblia nos mostra que Abel foi pastor de ovelhas, um pastor bem-sucedido, né? Que andava com Deus, né? Agora, voltando aqui o nosso texto para dar continuidade. Também Uzias edificou em Jerusalém a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo e as fortificou. O rei Uzias ordenou que fosse construída uma enorme torre, onde ficavam os vigias, ou seja, proteção máxima sobre Elate, proteção máxima sobre Elote, evitando assim que os inimigos penetrassem essas portas e levassem as coisas preciosas que se achavam dentro da casa de Deus. Vejamos agora quais os objetos que eram tão desejados pelos inimigos, que eu disse que essa cidade foi tomada e retomada várias vezes, né? Quais os objetos tão preciosos que tinham dentro dessa cidade que os inimigos queriam tanto levar? Vamos ver? O rei Uzias também, além de trabalhar para proteger os que se encontravam com ele, ampliou ainda a sua visão, preparando seus guerreiros e os enviou a pelejar contra os filisteus e suas 5 cidades.
O Senhor levou este rei a prosperar naturalmente, espiritualmente. Olha o que diz o texto. Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou os muros de Gat, de Jabne, de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os árabes que habitavam em Gurbaal, contra os neumitas. E aqui nós temos a palavra-chave que é saiu e guerreou, tomou posse. Saiu, guerreou e tomou posse. Coisa tremenda. Na porta da esquina, o que tinha ali? Tinha ouro, que é símbolo da natureza de Deus, tinha prata, que é símbolo da redenção, evangelismo, símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tesouros da casa do rei, reféns, pessoal de serviço do rei. Quando a cidade era invadida, eles tomavam as coisas mais preciosas. Agora, outro detalhe aqui importante, né? Esses ataques, eles vêm contra os inimigos, não é verdade? Eles vêm, melhor, da parte dos inimigos, contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus. Uzias tinha uma turma de elite, conforme o texto, a base bíblica que eu dei para vocês. Ele era amigo da agricultura, a nação prosperou muito, 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 muito. Ele foi conquistando territórios, trazendo para o dia de hoje o ministério, foi ampliando, né, fazendo um paralelo com o ministério que o Senhor nos confiou. Ele foi conquistando, ele tinha gente de elite, gente especializada em preparar armas de guerra, você vai ver isso no texto. Ele tinha gente inteligente, né? Pessoas que realmente fizeram toda a diferença, ou seja, o rei Uzias tinha uma equipe poderosíssima, E ele foi crescendo, o nome dele foi se projetando. E diz a Bíblia que o rei Uzias se tornou muito famoso. Um jovem, começou muito bem sua trajetória, começou vendo o exemplo do seu papai, né? Sua família, cada pessoa envolvida em 2 Crônicas 26, nós vemos aí no início, na introdução, o significado dos nomes, né? Gente preciosa, uma família preciosa, né? A origem desse jovem, 16 anos, ele viu o que o pai fazia e ele foi copiando, né, um modelo, mas isso só não satisfez a ele teve que buscar Deus. E aí tem a questão da visão, né, de Zacarias, né, que era entendido na visão de Deus. Ele foi progredindo, você vai ver, se você fizer um estudo profundo aí, você vai ver que ele vai progredindo, crescendo. As pessoas ao lado dele, só gente fera, gente poderosa. Até que chegou um dia que ele achou que ele podia queimar incenso. E queimar incenso, Deus reservou para os sacerdotes. E por que ele resolveu queimar incenso? Porque ele acreditou que não tinha limite. Ele era o limite. E essa frase, ninguém tem autoridade se não está debaixo de autoridade, é muito viva nos dias de hoje. Meu irmão, meu querido pastor, líderes da nação brasileira, hoje nós vemos muitos líderes, pastores que acham que é o dono da cocada preta, que pode fazer o que quer, que não tem que dar, né, prestar relatório para ninguém, né? Isso é um perigo. Então, existe uma linha finíssima, entre o sucesso, a fama, a glória e a queda. Vou repetir, existe uma linha finíssima
entre sucesso, fama, glória e a derrota e a queda. Porque esse rei, que cresceu tanto, que foi uma bênção para a nação, que teve uma visão extraordinária, que andou alinhado com a voz profética, o seu reino fez a nação prosperar. Ele era amigo da agricultura. A agricultura naquela época fez um sucesso extraordinário pela administração do rei Uzias, esse jovem rei que começou com 16 anos, que foi crescendo, amadurecendo, avançando, mas que no momento da sua vida ele cometeu um deslize. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente nunca venha cair no erro do rei Uzias, porque ele acreditou que podia queimar incenso. E a Bíblia diz que 80 sacerdotes da maior firmeza, 80 sacerdotes da maior firmeza, disseram: a ti, rei Uzias, não compete queimar incenso. A ti, rei Uzias, não te compete queimar incenso. Verdade, verdade. E isso foi o que Deus ordenou aos sacerdotes, meu rei. E diz a Bíblia que ele resistiu àqueles 80 sacerdotes que vieram com a maior firmeza. Ele resistiu. O coração do rei Uzias, infelizmente, já estava empedernido, já estava endurecido, e ele já se achava o tal. Por quê? Por causa da prosperidade. A prosperidade pode ser um perigo. A prosperidade pode nos levar à queda, a prosperidade pode nos levar à ruína, a prosperidade pode jogar tudo por terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E foi dito: a ti, rei Uzias, não te compete queimar incenso, não te compete queimar incenso. Deus ainda deu uma chance para ele. Deus levantou os 80 sacerdotes. Deus levantou os 80 sacerdotes. Deus queria que ele fosse corrigido. Deus queria que ele se quebrantasse, que ele se arrependesse. Mas ele não se arrependeu e continuou naquela insistência. E o que foi que aconteceu? O rei Uzias, que teve tanto êxito, que prosperou tanto, acabou leproso. E quando ele mesmo viu aquela lepra saindo sobre o seu corpo, ele mesmo se deu conta que tinha que sair da casa do Senhor. Que final trágico. Que final triste. Talvez, quando olhamos a história da igreja hoje, nós vemos tanta gente que começou tão bem, mas que terminou tão mal. E eu quero que vocês saibam que eu luto a cada dia contra a minha própria natureza humana para terminar bem. Não importa como você começou, importa é como você vai terminar. Será que nós vamos terminar bem? Será que nessa trajetória ministerial nós vamos terminar bem? Será que nós vamos entrar na eternidade de cabeça erguida? Quando olhamos para o rei Salomão, quando olhamos para o rei Davi, nós temos exemplo do passado de pessoas que começaram tão bem, de pessoas que tiveram êxito, de pessoas que foram fiéis, mas num momento, meu Deus, aí a importância de vigiar e orar. E eu gosto muito da oração do Pai Nosso, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, grande lance de 2 Crônicas, capítulo 26. É esse aprendizado da restauração dos pontos estratégicos, que numa próxima oportunidade a gente vai entrar mais nos detalhes dos pontos estratégicos. E também uma chamada de atenção
para que no momento que vier a prosperidade, que Deus nos levar à prosperidade, a gente possa se manter com o coração humilde, na presença de Deus, dependendo de Deus e nunca ultrapassando o limite que Deus colocou para nós, porque todos nós temos um limite. Não podemos ir além do limite que Deus colocou para nós como líderes, como pastores. Há um limite para nós. Que Deus nos livre de acontecer o que aconteceu com o rei Uzias. Por causa da fama, mais uma vez, da glória, do sucesso, do poder, da prosperidade, as armas de guerra. Rei Uzias tinha pessoas especializadas em construir armas de guerra. Venceu todas. Venceu as 5 principais cidades dos filisteus. Na verdade, eram 5 gigantes, né? Quando Davi pega aquelas 5 pedras, uma história já bem conhecida, né? Era uma pedra para cada gigante. Cada gigante era dono de uma cidade dessas 5 principais cidades dos filisteus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa palavra tenha sido uma palavra de edificação às nossas vidas, uma palavra de bênção e que a gente possa estar preparado para a grande e poderosa pesca maravilhosa que está prestes a acontecer no ministério que o Senhor confiou a cada um de nós. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Faltam 10 minutinhos aqui, são 8h49, então nós vamos ficar por aqui e numa próxima oportunidade a gente aprofunda mais nesses detalhes aí da reedificação dos pontos estratégicos. Ok, minha gente? Um grande abraço, a paz do Senhor. Foi muito bom estar aí com vocês. Agora a palavra está com o pastor Francisco. Ore por nós. Abençoe. Tá bom. Pai, nós queremos te louvar por essa terça-feira de bênção, essa terça-feira vitoriosa. Senhor, algo muito grande está para acontecer na nação brasileira. A gente tem visto igrejas grandes, igrejas enormes, mas isso é apenas uma gota daquilo que o Senhor quer fazer com a nação brasileira. Querendo o ser humano ou não, as promessas estão se cumprindo na nação brasileira. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus, e decretar toda sorte de bênção sobre a vida dos nossos pastores. Os pastores que estão na escuta, os pastores que estão ouvindo, os pastores estão unidos em oração, que o teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado através das nossas vidas e que possamos fazer a tua vontade integralmente. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre suas vidas, seus familiares e sobre o ministério que o Senhor te confiou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Apóstolo, senhor, essa ministração aí é muito tremenda. A gente entende assim que, das nossas considerações assim, a importância realmente de nós estarmos atentos às estratégias, e tudo realmente é voltado para a oração. Desde que, lembro que eu me converti na Vila da Penha, comunidade Vila da Penha, e a gente, desde que eu me converti, os anos que nós temos vivido, essa tecla de oração tem sido... É a mesma tecla. Exatamente. Oração, consagração pessoal, caráter, vida com Deus. A gente tem que lutar por isso. É verdade. E se a gente não estiver tocando nessa tecla, ela vai, com certeza, a gente vai sucumbir. A pessoa não tem jeito. Eu estava falando
assim, eu tenho aprendido já desde a Vila da Penha, é um legado que o Senhor trouxe para nós, todo o ministério de oração, não só oração, mas jejum de 40 dias. Então, Amém. jejum de 40 dias, a oração, tem gente jejuando, orando, em todo o Brasil, tem ministérios aqui em Manaus que faz o jejum de 40 dias, que aprendeu aí para o Senhor. Que tremendo, hein? E isso que aprendeu com exemplo aí, né, do Senhor. E isso tem se espalhado já pelo Brasil. E eu estou vendo que a igreja ela tá agora acordando, despertando a noiva de Jesus. É verdade. Ela começa a acordar, peraí, e pensa que para se embelezar tem que ir para o altar. Filho, né, apóstolo? É verdade. A gente é uma das teclas aqui que continua é a oração, buscar Deus. Enquanto o senhor estava falando aí, ministrando, muita gente aqui entrando na torre de oração. Amém, Tá? amém. Estou orando. Então nós estamos orando pelas madrugadas, orando durante o dia, durante a noite, procurando orar 24 horas aqui, cada um tem seu horário. Então isso está pegando e outras igrejas também estão orando, porque não tem jeito. Tá até falando aqui esses dias de madrugada com o Senhor, falando com Deus, que muitas vezes nós somos ingratos com Deus, né? Uhum. Nós somos ingratos. Uma vez que nós somos libertos, uma vez que Jesus nos libertou, nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino de luz, então parece que a gente fica assim, estou salvo e tudo, mas fica com aquela vida, leva uma vida muito rasa, né? Muito superficial, né? Superficial, com as águas dos artelhos, nos, né? E nos lombos, e às vezes até estou bem, leva as águas dos lombos, mas não se aprofunda como tem que se fazer. O que o Senhor quer realmente que a gente venha mergulhar em relação ao relacionamento com Ele. E isso não parece que a gente nesse tempo, em alguns momentos, algumas pessoas, sim, a gente fica falando, vai lá, irmão, orar, vai buscar, vai ler a palavra, vai... Aí parece que as pessoas, só pelo fato, eu creio assim, imagina, apóstolo, só pelo fato de nós termos sido libertos do reino das trevas, éramos para estar no inferno. É verdade. E nós temos que ser tão gratos a Deus que todos os dias nós temos que falar a Deus, obrigado pela eternidade. Obrigado pelo nome está escrito no livro da Deus, obrigado. Então a pessoa, muitos, não tem noção da eternidade. E aí elas muitos não captam ainda isso, não estão captando e não sabem que a eternidade ela é tão real, sobrenatural e que as coisas dessa vida que nós vivemos aqui nem se comparam com o que nós vamos ter na eternidade. Por isso, nós temos que buscar a Deus por gratidão a Ele todos os dias, por gratidão à Sua palavra, buscá-lo a todos os dias. Não é, Paulo?
É isso mesmo. Eu não sei se você lembra do Luiz Teixeira, que era lá da Vila da Penha, ele era diácono. Você sabe que Lembro? ele levou 20 anos distante de Deus? Sim. Deus me deu uma palavra que esse ano nós não oramos pelas igrejas. Lembra que a gente levantava os estandartes e orava pelas igrejas? O Espírito Lembro. Santo falou comigo para orar pelos familiares, que a volta de Jesus está muito próxima, a gente não pode permitir nossos familiares irem para o inferno e a gente ir para o céu. Aí eu pedi à igreja para trazer o nome. Aí peguei esses papéis, mandei fazer uma cartolina, a gente orou no 40 dias. Rapaz, eu me sentei aqui para contabilizar quantas pessoas dava. Quase 4.000 pessoas. Eu falei assim, se só os nossos familiares se convertessem, hoje, a igreja ia acrescentar mais de 4.000 membros. A gente não pode admitir nossos familiares irem para o inferno. A gente não crê que existe inferno. Se a gente crê que existe inferno, nós vamos se desesperar. Vamos jejuar, orar, clamar para a nossa família. Não foi o que Noé fez? Noé botou a sua família dentro da arca. Então o maior pregador foi ele, porque a família dele entrou na arca. E a nossa família? Você sabe que Luiz Teixeira voltou para a igreja depois de 20 anos afastado? Já estava tomando cachaça, embebedando, se prostituindo. Rapaz, o homem está uma pilha. Ele veio aqui na igreja, ele foi desesperado, ele se jogou aqui no altar, ele só chorava, gritava, chorava. Rapaz, Deus fez um reboliço na vida dele. Na noite de glória passada, ele deu um testemunho aqui, foi tremendo. Então, uma pessoa 20 anos longe dos caminhos do Senhor, meu irmão. A família está toda aí com ele. Família está toda aí com ele. Então você vê a importância de nós guerrearmos, que o diabo é que quer levar essas vidas para o inferno. Então tem que ter uma igreja forte na oração para quebrar. Não sei se tu lembra de uma mensagem que Tanner Nelson deu para nós sobre as 3 guerras mundiais. Não sei se tu lembra. Lembra do Tanner Nelson? Lembra do Tanner Nelson? Tinha aquela voz grossa? Lembro. Das Bahamas. Lembro. Eu lembro como se fosse hoje. A Terceira Guerra Mundial é para tirar uma vida da mão do diabo, meu irmão. É uma guerra mundial para tirar uma vida da mão do diabo. Então, aquilo ficou gravado. Então, a gente tem que acordar, pelo menos na nossa família, gente. Nossos familiares não podem ir para o inferno. Com certeza. Agora, se você for muito grato a Deus... Ó, essa semana, imagina um idoso de 74 anos, que é o meu caso. Eu entro na rua, tem nosso grupo, tinha um monte de adolescente ali, eu comecei a brincar com eles, aquela brincadeira que a gente faz. Comecei a brincar, eu falei, olha, quero fazer um desafio com vocês. Aí ele, sim. Aí eu peguei um pedaço de papel e joguei para o alto. Aí eu perguntei, que lei é essa aqui? Aí eles falaram, lei da gravidade. Eu falei, nota 10. Vocês são bons de matemática? Aí comecei, 7 vezes 7, 8 vezes 9. Pá, eles engasgados para responder. Aí no final eu falei assim, ó, eu vou dar uma caixa de bombom para cada um, se vocês acertarem e decorarem as 4 leis espirituais. Peguei aquele livretinho das 4 leis, botei na mão deles. Aí ficaram tudo alegre, eu falei, ó, quarta-feira que vem eu passo aqui pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Aí na quarta-feira seguinte, eu procurei os meninos, cada um correu para um canto. Aí eu pensei comigo, alguém envenenou a cabeça desses adolescentes. Aí fiquei, mas eu não me dei por vencido. Rapaz, eu vim aqui de manhã na oração, orei, clamei. Na semana seguinte, o pai chegou lá com os adolescentes, na porta que a gente faz bem assim na rua, né? A vizinhança tudo escuta, louvor e tal. Posso deixar meus filhos aqui na reunião? Os pais. Que coisa. Os meninos decoraram as 4 leis espirituais. Eu perguntei, a 4ª lei tem a ver com a decisão. Eles falaram, é verdade. E vocês já tomaram a decisão de receber Jesus? Aí eles falaram, sim, nós queremos Jesus como Senhor e Salvador. Os 4 adolescentes se converteram, meu irmão. Um velho de 74 anos, evangelizando adolescentes.
Bênção, apóstolo. Foi um dia muito especial para mim. E eu ia contando para a igreja. Tá havendo um reboliço aqui, o pessoal está desesperado comigo aqui. Comigo e com a minha esposa. Amém, amém. Não é o pastor Glória que a tem que ir Deus. na frente? Então vamos pegar isso aí, vamos à frente, vamos fazer a diferença. É verdade, apóstolo. Então é isso. Hein? Posso desligar então, que eu tenho que andar um pouquinho? Pode, apóstolo, pode sim. Grande abraço então. Foi muito bom estar aí com vocês. Grande abraço. A paz do Senhor. Tchau. Vamos orar. Vamos orar. Hein? Eu já orei por vocês. Tá, mas vamos continuar orando. Tá bom? Amém, apóstolo. Bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela Bom dia, atenção de apóstolo. todos. A sua bênção. Grande abraço, a paz. Paz. Obrigado pela palavra. Aleluia. Amém. Amém.